Oi pessoal, boa noite ou bom dia para os que me estão escutando, para os que me estão assistindo. Hoje vamos a ter uma forma diferente de aula. Hoje vamos a ter uma videoaula. E o tema de hoje é seleção e compra dos alimentos. Para iniciar nossa aula, temos que falar sobre os critérios gerais da compra. Em primeiro lugar, temos que falar sobre população-alvo. Para isso, necessitamos saber quais são as necessidades fisiológicas dos indivíduos com quem vamos a trabalhar. Necessitamos saber a que sexo pertencem, as condições de saúde e atividade física. Também temos que saber o per capita, que é a quantidade necessária para aquele indivíduo de acordo com sua necessidade física, suas condições de saúde e seu sexo. E também necessitamos saber definir qual é a frequência desse per capita que vamos a oferecer em nossas preparações. Isto é, isto nos vai permitir saber quais são as condições de armazenamento que devemos ter e a política de compra em relação ao espaço disponível. Me explico melhor. Se eu tenho um per capita de 100 gramas de abóbora e eu tenho 200 pessoas que eu vou atender, eu necessito planejar um espaço adequado para comprar abóbora. Uma abóbora é desse tamanho, então eu vou precisar ter um espaço que me caiba 5 ou 6 abóboras grandes. Para tanto, eu necessito prateleiras, espaço físico adequado à quantidade disponível para armazenamento. Mas também temos que saber que coisa é comprar. E a gente tem um conceito básico que significa, que nos diz que compra define-se como aquisição de um bem ou serviço mediante um pagamento. Aí chamo vocês a reflexão. Que coisa é o alimento? Um simples bem comerciável ou ele um bem comum, um direito para todos? A gente discute isto em nossa aula prática. Outro critério geral é o preço. Quando pensamos em preços, a gente tem que pensar na sazonalidade, na época do ano em que estamos comprando o produto. De acordo com a época do ano, também vamos obter variedade de acordo à sazonalidade. Quando pensamos em preços também, temos relações competitivas dos mercados. Um exemplo destes são os produtos que vêm do Mercosul. Temos alguns alimentos como biscoitos, alguns leites em pó, que vão fazer com que os produtos tenham uma variedade, uma oscilação de preços, alguns sejam mais baratos, outros mais caros. E outro critério relacionado ao preço é a embalagem. Temos pacotes individuais, pacotes grandes que contêm 20 ou 30 pacotes individuais, como embalagens de 50, 100 quilos, quando a gente faz uma compra para uma unidade de alimentação, onde nosso número de público é maior. Outro critério para fazer a compra e o planejamento da compra são as preferências alimentares. Se alguma das pessoas aqui nesta sala irá trabalhar em um lugar onde tenhamos um público de imigrantes, a gente tem que pensar nos hábitos e a cultura local. Dou um exemplo claro. Na alimentação escolar, na região do bairro do Bom Retiro, temos muita migração boliviana. A nutricionista que trabalha nessas unidades escolares vai ter que pensar na cultura e hábitos dessas crianças para poder atender adequadamente e atender a uma alimentação adequada, saudável e sustentável. Temos também que pensar nas atitudes psicológicas dos indivíduos. Alguns indivíduos, geralmente quando estão doentes, têm algumas aversões. Situações na gravidez que impedem comer a uma mãe. Também podemos pensar em tabus, por exemplo, não se pode comer manga no café da manhã, ou algumas religiões que estão muito vinculadas a práticas alimentares. Por exemplo,
dos judeus, sim, eles não podem misturar, por exemplo, todos os produtos lácteos com os produtos cárnicos, sim, aí tem umas diferenças, a gente não pode fazer isso. Então, de acordo com o lugar aonde a gente esteja, um território aonde a gente esteja trabalhando, temos que pensar em todos esses aspectos culturais, como os que acabo de mencionar, hábitos, cultura local, atitudes psicológicas, tabus e religião. Continuando a falar dos critérios gerais, a gente tem que pensar nos recursos financeiros disponíveis, desde uma unidade familiar até uma instituição, uma empresa. Qual é o recurso financeiro que a família dispõe para ir fazer as compras? Qual é a quantidade de recurso financeiro que a empresa destina para fazer as compras? É uma coisa que a gente tem que lidar, e sobretudo em momentos de crise econômica. Qual é a disponibilidade do mercado? Isto é muito importante, pois temos em momentos abundância de produtos e em outros momentos temos escassez de produtos. E isso está dado muito e relacionado a desastres ecológicos, por exemplo, seca, chuva, que podem afetar diretamente o mercado. E também o preparo dos alimentos. Se a gente quer fazer uma salada de tomate ou fazer um molho de tomate, eu vou ter que pensar que preparação eu estou programando, planejando, e de acordo a esse preparo eu vou realizar a compra. Outro fator que devemos recordar, lembrar muito é o índice de parte comestível. É a relação, lembra a relação entre peso bruto e peso líquido. Lembrando que o peso bruto é aquele que a gente adquire no mercado e o peso líquido é aquele que é o produto final depois de ser tratado, limpado, retiradas as cascas, as raparas do alimento. Por que isto é importante? Imaginemos que um abacaxi e tenhamos que armazenar. Quando a gente tem que planejar a compra de abacaxi, a gente tem que comprar com toda a casca, a coroa, o desperdício que a gente vai ter. Mas também podemos comprar um abacaxi minimamente elaborado, minimamente processado, que eu posso estocar em um freezer. Então, eu tenho que lembrar o armazenamento, a capacidade de armazenamento e quanto de perda eu posso ter em um produto. Se eu o compro in natura, com folhas, cascas, sementes, aparas, etc. Ou se eu compro um produto minimamente processado que não tem nenhum tipo de desperdício. Então, isto é um fator que todo nutricionista deve recordar, que deve lembrar. Outro fator que devemos considerar durante a compra é a periodicidade desta. Em uma unidade de alimentação, qualquer esta seja, a gente pode fazer a compra mensal, semanal ou diariamente. E para cada uma destas formas de compra, vamos a ter contras e prós. Por exemplo, se a gente faz uma compra diária, a gente tem que pensar que a pessoa que vai fazer isso vai ter que ter disponibilidade de tempo de ir todos os dias ao mercado, ao supermercado, e uma facilidade é que a gente vai ter que ter transporte, sim? Transporte. Qual é a grande vantagem da compra diária? A compra é simplesmente produtos frescos. Continuando, a gente se faz outra pergunta. Quem compra? A gente tem uma resposta. Pode ser uma pessoa ou uma equipe. Quando a compra recai em uma pessoa, todas as decisões da compra estão depositadas naquele indivíduo, que pode ter prós e pode ter contras. Quando as decisões de compra recaem na equipe, a gente vai ter muito mais flexibilidade, auxílio mútuo, distribuição de tarefas, vamos a poder ter um cadastro de fornecedores. É mais fácil fazer a compra quando a gente tem uma equipe que vai fazer, por exemplo, a cotação de preços, outra pessoa, parte da equipe, irá fazer as licitações.
E isto vai trazer como benefício um ganho de tempo. Isto acontece muito nas organizações públicas, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação para a coordenação da alimentação escolar. Outra forma é aonde vamos a comprar. Quais são os lugares de abastecimento aonde a gente vai? A gente vai a supermercados, feiras e mercados, granjas e fazendas e cooperativas de alimentos. Vocês estarão falando granjas de fazenda, cooperativa de alimentos? Sim, gente, a gente faz compra disso. Eu trago muito o exemplo da alimentação escolar, porque hoje temos uma lei que diz que 30% do repasse federal destinado à compra da alimentação escolar deverá ser feito da agricultura familiar. Portanto, a equipe de nutrição e a equipe de compras de um município deverá se aproximar à granja, à fazenda, aos agricultores, às cooperativas dos agricultores, às associações e dos agricultores para poder fazer a compra de alimentos frescos e tanto de origem animal como de origem vegetal. Temos os supermercados, não tenho que explicar como se faz uma compra no supermercado e muito menos como se faz uma compra de feira livre ou em mercado. Teremos uma atividade prática que cada grupo, tanto da manhã quanto da noite, irá ao mercado municipal, o matutino, e iremos ao e-Italy para a noite, a turma da noite. Aqui lhes trago um agricultor familiar que vende alface para o município de Uchoa. Este é Floreal, onde a equipe de nutrição compra os ovos frescos. E aqui temos outra mesmo Floreal, onde a alimentação escolar se abastece de queijos e produtos de iogurte, porque ele, um microempresário, produz esse tipo de alimentos para alimentação escolar. Temos os ovos novamente, temos o leite. E temos uma coisa que me impactou muito quando eu fiz a pesquisa, como é um planejamento da entrada e saída dos produtos em um pequeno sítio, uma pequena chácara em Floreal. Temos uma forma de cultivo em hidropônico, sim, todas essas são tubos onde tem água que está cheia de nutrientes e as alfaces crescem aí. Outro processo de compra é a seleção de fornecedores. A gente deve seguir um processo de qualificação que visa identificar pontos que ainda podem ser melhorados e negociar critérios para a compra de mercadorias, considerando o interesse da empresa e segurança do consumidor. Como deve ser a seleção destes fornecedores? A gente deve ter uma visita técnica ao fornecedor, avaliando condições das instalações e ambiente, higiene dos equipamentos e utensílios, manipulação e manipuladores, cadeia fria, quente e congelamento e os pontos e os POPs. Também devemos avaliar o controle sensorial dos alimentos enquanto cor, aroma, textura e sabor e a presença ou não de adulterações. Devemos exigir um controle microbiológico e físico-químico através de coleta de amostras e análise das condições de higiene e presença de micro-organismos patógenos e deteriorantes, testes de amônia e de pH. Devemos também ser muito rigorosos em relação ao transporte, principalmente nos casos de alimentos perecíveis, quentes ou refrigerados, além do estado sanitário do veículo, acompanhado do alvarás sanitário. O recebimento da mercadoria é uma etapa importante e esta acontece no ambiente onde se recebe o material entregue pelo fornecedor, avaliando-se a qualidade e a quantidade,
segundo os critérios definidos para cada produto. Recomendações básicas para recebimento da mercadoria. O veículo do entregador. O que devemos observar? O alvará do veículo de transporte. Então, a pessoa que entrega deve mostrar ou deve estar colado em alguma parte do veículo este alvará. O veículo deve estar limpo, com pallets adequados a condicionamento térmico para a preservação do produto. Nada de pallets de madeira. Lembre-se que hoje a Anvisa exige pallets de plástico. O entregador deve estar limpo, uniformado, com avental, sapatos fechados, proteção do cabelo e mãos. Eu lembro um caso da alimentação escolar, onde a nutricionista devolveu toda a mercadoria porque o entregador estava com um avental sujo, cheio de sangue, estava entregando sangue, produto cárnico. As recomendações básicas para o recebimento de mercadorias em relação à embalagem. As embalagens devem estar limpas e íntegras. Os alimentos não devem estar em contato direto com o papelão, papel, madeira ou plástico reciclados. No recebimento deve ser feita a troca e retirada da embalagem e pré-lavada quando necessário. Latarias devem estar íntegras, sem amassados ou sinais de estufamento. Conservas não podem apresentar trincas ou tampas enferrujadas. Sacaria não pode apresentar furos. Estas são as condições para receber embalagem. Continuando com o recebimento, como devemos avaliar a rotulagem? Prioridade. Data de validade e fabricação do produto. Deve estar claro o nome do produto, composição, lote, data de fabricação, validade, endereço do fabricante e distribuidor, CNPJ, registro do Ministério da Saúde, o mapa, condições de armazenamento e peso. Aí eu dou um exemplo. Quais devem ser as características sensoriais? A gente deve avaliar cor, odor, aparência. São os melhores parâmetros para avaliação sensorial, fazendo-se necessário conhecer profundamente os alimentos. Isso é uma recomendação para todos, sim? A gente deve conhecer, manipular. Na hora de nossa visita, poder explorar todo o que vocês observam, perguntar ao feirante, perguntar ao dono da loja de que se trata, de onde vem, qual é a safra, qual é a região do país, qual é a região do mundo esse produto está vindo. Eu vou dar um exemplo de recebimento. Você recebeu um carregamento de queijo brie, com presença de bolor, que torna a casca esbranquiçada. Você devolveria esse produto? Você reconhece o queijo brie? Continuamos esta conversa na nossa aula prática. Voltando ao recebimento dos alimentos, eu vou dar alguns exemplos de como deve ser este recebimento. Por exemplo, leite. A embalagem do leite não pode estar estufada, nem amassada, menos molhada. O líquido interno deve ser homogêneo e suave, branco, odor suave, odor a leite. Como devem ser as massas frescas? Sem pontos de fungo e grau de umidade adequado. Não podemos receber massas frescas ressecadas, significa que já passaram um tempo de validade. Em relação aos queijos, devemos ter alguns cuidados. Por exemplo, se a embalagem orienta a conservação no temperatura ambiente, este poderá ser estocado em uma prateleira. A embalagem dos queijos não deve apresentar estufamento. No caso do parmesão e no provolone, estes deverão apresentar costras grossas. Se é brie ou camembert, ele vai apresentar uma costra esbranquiçada. O gorgonzola e o roquefort
apresentarão fungos, serão esverdeados, azulados. Os queijos frescos não poderão ter ranço, o líquido interno não poderá apresentar viscosidade excessiva ou pontos amarelados avermelhados. Como devem ser o recebimento dos hortifruti granjeiros? Frutas e hortaliças deverão ser frescos, firmes, sem manchas, sabor e odor estranhos, sem apresentar danos físicos pelo transporte, machucados, rachaduras, cortes, perfurações, livre de insectos, moluscos e larvas, terra, boloros ou mucosidades, aparência, digamos, gomosa, sim? Conforme a necessidade, solicitar troca e realizar pré-lavagem. Como deve ser o recebimento dos ovos? Eles devem apresentar casca limpa, sem rachaduras e resíduos, que indicam falta de higiene. As bandejas preferencialmente devem estar plastificadas. Quando tenhamos especificamente aula de ovos, eu vou ensinar técnicas para diferenciar ovos velhos de ovos novos. Como devemos receber os cereais e as leguminosas? Em primeiro lugar, sobretudo leguminosas, sem terra, pedrinhas, parásitos, fungos, carunchos, insectos, livre de qualquer tipo de umidade. Como devem ser os cereais? O aspecto deve ser um pó fino ou granuloso, não devem estar empedradas, fermentadas ou rançosas, especialmente nas farinhas de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho. Como deve ser a carne? Este é um item muito importante. A gente deve receber as carnes sem cristais de gelo, água dentro da embalagem ou sinal de recongelamento, consistência firme e não pegajosa. Isso acontece muito nos supermercados, porque em algum deles, por conta de poupar energia, eles desligam os freezers à noite. Como deve ser a carne bovina? Aparência, em primeiro lugar, vermelho vivo, brilhante, sem manchas esverdeadas ou cor escura. Produtos secos ou salgados, como as carnes de sol, não podem ser recebidos a temperatura ambiente, se é específico e orientado na embalagem. Para recebimento de embutidos, deverá-se observar formações redondas, brancas, de cercos, a famosa canjica, assim, embutidos sem manchas, pardas, verdes ou cinzas, sem odor a ranço. Tomar muito cuidado com essas manchas brancas. Para o recebimento do frango, a gente deve observar o odor e características amarelo-rosado, sem escurecimento ou manchas esverdeadas ou pele ressecada. O frango deve manter sua forma oval. Outra condição de recebimento que a gente deverá considerar é a temperatura. Esta pode ser realizada por termômetro de haste ou laser. Como devemos fazer quando a gente está com um termômetro de haste? Em primeiro lugar, ele não afere de forma exata, mas podemos colocar a ponta do termômetro entre duas embalagens e aferir a medição. Esta não vai ser, ele não vai ficar regular e vai ser diferenciada de um alimento para outro. A aferição vai demorar. A aferição a laser é mais exata que o termômetro a haste, pois apesar de aferir somente a superfície do alimento, a área de contato entre a mira infravermelha e o alimento é regular. Além disso, estando a superfície do alimento sobre a temperatura ideal, o centro do alimento estará ainda mais frio. A aferição por este lado é mais rápida. Continuando com temperatura, a gente deve atender às recomendações dos fabricantes descritas na rotulagem. Devemos fazer a conferência com termômetro, seja haste, entre duas embalagens, até que se estabilize a leitura. Não furar a embalagem. E com laser, como já vimos anteriormente, é a leitura na parte superficial do alimento.
Alimentos congelados devem estar duros, sem sinais de descongelamento ou recongelamento. Neste slide, eu lhes trago uma tabela de como devem ser refrigerados e congelados alguns alimentos. Observem com atenção que isto será muito importante na sua vida profissional. Para finalizar, a última recomendação importante. Atenção, a assinatura das notas fiscais somente poderá ser feita após a conferência do pedido de suas características organolépticas, isto é, todas as condições de odor, aroma, sabor, se está congelado, se está recongelado, todas as coisas que acabamos de falar. Esta deverá ser a última ação que o indivíduo realiza antes de assinar o recebimento do alimento. E a última coisa que eu faço para esta videoaula é um questionamento. Em momentos de instabilidade e recessão econômica, qual é o papel dos procedimentos e técnicas culinárias aplicadas à nutrição para que o nutricionista planeje a produção de refeições com a mesma qualidade, porém com menor preço? Eu espero que pensem nesta pergunta e no dia de nossa aula prática a gente todo mundo discutir e responder junto comigo este questionamento. Então, até a próxima. Tchau, tchau.